Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. É uma alegria e uma honra para mim poder cultuar mais uma vez ao nosso Deus. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar, coloque a mão no seu coração e diga assim comigo: Senhor, eis-me aqui, aquieta minha alma. Eu repreendo tudo em mim. Eu repreendo o meu eu, as minhas vontades. Eu repreendo a minha carne, para que somente o Teu Espírito Santo ministre ao meu coração nessa noite, Senhor, e que eu possa frutificar a Tua palavra, para que o Senhor venha colher os frutos para o Senhor na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu coloco mais uma vez a vida de cada um de nós em Tua presença. Entrego, Senhor, a vida, o coração de cada um de nós, a mente, as intenções do coração, cativos ao Senhor neste momento, Senhor. Pai, eu repreendo o meu eu, as minhas palavras, as minhas vontades. Eu repreendo tudo em mim, Senhor, para que prevaleça somente o Teu Espírito Santo, fluindo, ministrando, Senhor, ao coração de cada um de nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, vai passeando, Senhor, em todos aqui neste lugar, Senhor. Sabemos que a grande maioria já é o Teu templo. Sabemos que o Senhor já faz morada na grande maioria dos irmãos que já estão aqui, Senhor. Mas eu te peço que neste momento o Senhor venha superabundar a Tua presença em nós neste momento, Senhor. Porque nós temos uma sede, uma fome insaciável pela Tua presença neste lugar, Senhor. Papai, o nosso coração é sedento por Ti. A cada batida que o nosso coração dá, Ele exala, Ele transmite querer mais de Ti, Senhor. E eu te peço nesta noite, Senhor, sacia a nossa sede, sacia a nossa fome pela Tua presença, Senhor, para a Tua honra e a Tua glória, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Gostaria de convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Aleluias. Aleluias. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Na nossa última reunião de líderes, há uns 2 ou 3 meses atrás, o Senhor me deu uma palavra muito semelhante a essa que nós vamos abrir o culto nessa noite. E a palavra do Senhor diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Diga para o irmão que está do lado de você: é quente. Nem pense em ser frio. Nem pense, diga para ele: nem pense em ser frio. Em nome de Jesus. E a palavra do Senhor continua dizendo: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Alguém pode me dar a definição do que é ser morno nos dias de hoje? O que é ser uma pessoa morna na fé nos dias de hoje? Nem para lá, nem para cá. Ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro. Muitas vezes isso significa também estar dentro da casa de Deus e não estar. Assim foram aquelas 10 virgens, aonde todas aguardavam o noivo, porém todas aguardavam. 5 preparadas, vigilantes, e a outras 5 não. Assemelha-se o homem e a mulher morna, aquele que está dentro da casa de Deus também, porém vive como se estivesse fora, não estando dentro, não aproveitando e valorizando a revelação que o Senhor tem dado para a vida de cada um de nós, a cada culto, a cada dia da nossa vida. E a palavra continua dizendo: como dizes, rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta, e de nada tenho falta.
Você tem tido falta de alguma coisa? Você tem sentido falta de alguma coisa natural na sua vida? E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até com ele, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que te assente comigo no meu trono. Você já imaginou você sentado no trono com o Senhor? Porém, aquele que vencer. Quem é aquele que vence, senão aquele que chega até o final da prova e recebe o prêmio de vitória? Não adianta você correr, nadar e morrer nadando na praia. Se você chegar lá nos 99 anos de idade, você estiver pronto para o Senhor te recolher, se você não estiver na presença do Senhor, você será como aquelas virgens imprudentes que saíram para comprar o azeite e se perderam. Porém elas bateram pedindo para entrar, por causa do Senhor já estava dentro, o noivo já havia chegado, e o Senhor disse: ei, não te conheço, não abra a porta. Assim como eu venci, me assentei no trono com o meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, nós vivemos num tempo de apostasia. Nós vivemos num tempo em que a palavra de Deus muitas vezes ela é pregada, mas muitas vezes também ela é deturpada. Muitas vezes há muitos interesses atrás até mesmo de uma igreja. Diga assim para o irmão que está do seu lado: porém aqui não é dessa forma. O interesse neste lugar é do Senhor pela sua salvação. O interesse aqui desta igreja é levar você à presença de Deus, para que você seja recebido pelas portas pelo Senhor. E o interessante é que, meditando esta semana na palavra do Senhor, finalizando o nosso jejum no domingo à noite, foi um tempo, como disse o pastor Beto, o pastor Rodrigo, um tempo tremendo nesses 21 dias, aonde uma igreja se levantou para se consagrar a Deus, nas mais diversas formas. Através de jejuns, homens e mulheres mudaram a história de uma nação. Através de jejuns, homens e mulheres mudaram a história de um povo. E através de jejum, um homem alcançou o insondável da presença de Deus na vida dele. E o interessante é que você já se perguntou como atrair a presença de Deus? Como eu atraio a presença de Deus para a minha vida? Você já se perguntou isso para você? Como eu posso ter mais de Deus em meio a tudo o que eu vivo? Todos nós nos perguntamos isso quase sempre. Eu me pergunto isso quase que diariamente, para ser sincero para você, porque eu quero mais do Senhor. E a palavra do Senhor, o Espírito Santo me levou numa palavra esta semana, onde uma nação, um profeta de Deus, um homem de Deus, durante quase 30 anos, ele dizia àquele povo: ei, arrependa-te dos seus pecados, volte de novo para os caminhos do Senhor, não adore a deuses estranhos, não adore nada que não seja o Senhor. É interessante que o inimigo ele só muda de tempo, ele só muda de roupa, ele só muda de cor, mas a estratégia é sempre a mesma. Qual a estratégia do diabo
chamado nos dias de hoje. É fazer com que a adoração não se volte a imagens, mas fazer com que a adoração se volte a você. Fazendo com que o famoso egocentrismo, que é a adoração do seu próprio ego, se satisfaz a minha pessoa, é ótimo para mim. Se não satisfaz a minha pessoa, não serve para mim. Isso chama-se egocentrismo. É tudo que você quer para você. E de repente, sem mais nem menos, você está se auto-adorando, você está auto-adorando a sua dor, você está auto-adorando o seu sentimento, auto-adorando o seu amor, a sua pessoa, a sua vaidade e uma série de outros fatores. De repente, a minha dor é mais forte do que a dor do irmão Fernando. De repente, ninguém enxerga a minha dor, só enxerga a dor dele. Isso chama-se egocentrismo, aonde eu e você somos o foco de todas as coisas, mas eu e você não somos o foco. Todas as coisas foram feitas e criadas por Ele, por meio dEle, para Ele. Todas as coisas foram feitas pelo Senhor Jesus e para o Senhor Jesus. Eu e você somos instrumentos nas mãos dEle, para cumprirmos a vontade dEle. Nada além disso. Se alguém me dá uma honra ou uma glória para trás de mim, porque é somente a Ele a honra e a glória. Se alguém te dá alguma honra e alguma glória, não receba, porque é somente a Ele, que é o único digno de receber todo louvor e adoração. E durante mais de 30 anos, o profeta Jeremias, ele profetizou o arrependimento à nação de Israel. Nós vimos conversando no carro agora com uma irmã que nós trouxemos à igreja. E ela falou: pastor, quantos anos já temos de pandemia, de guerras, isso e aquilo? Já está indo por quase 4 anos. Aonde o Senhor chama de uma atenção, de um jeito ou de outro, a atenção do mundo inteiro para o que está acontecendo ao redor do mundo. Fatos esses que antecedem, que precedem a volta do nosso Senhor Jesus. Mas nós casamos, nós damos em casamentos, nós bebemos, nós comemos, nós vivemos tudo conforme se o Senhor não fosse voltar amanhã. Nós vivemos, parece que o Senhor vai voltar lá na frente. Nós vivemos, parece que nós vamos ter mais 20, 30, 40, 50 anos de vida. Mas se o Senhor permitir que o seu fôlego seja tirado agora, Ele já voltou para você agora. E aí, o que você vai apresentar para o Senhor? O que você vai apresentar ao Senhor? O Senhor disse ao profeta Jeremias: ei, depois você pode ler na sua casa, Jeremias capítulo 1. Diz: meu servo, não temas. Cuide para dizer com somente o que eu te digo para dizer. Não temas nada, não temas o lugar cara feia, não temas nada além da minha presença, o Senhor diz ao profeta Jeremias. E o profeta Jeremias passa a maior parte do seu ministério profetizando contra a sua própria nação, profetizando que Deus traria juízo a um povo que havia virado as costas para Ele. Aí as pessoas que não conhecem a Deus dizem assim: mas por que Deus permite crianças morrerem? Por que Deus permite AIDS? Por que Deus permite câncer? Por que Deus permite tantas doenças? Aonde está o nosso Deus? E o Senhor avisando, há 2000 anos atrás, através de um homem, João Batista, que ele veio pavimentar. O que é pavimentar? Imagine só aqui fora cheio de barro, e de repente ele coloca um tijolo aqui, um tijolo ali, um tijolo ali. Ele vem pavimentando, ele vem te mostrando o caminho para chegar a Deus, que é através do arrependimento. Há 2000 anos a palavra fala comigo e com você: arrependa-se, porque o reino dos céus está próximo. Da mesma forma, o profeta Jeremias falava ao povo de Israel, porém nem o rei, nem os seus súditos, nem ninguém dava ouvidos ao que o profeta falava. Até que chegou um dia que Deus diz a Jeremias: ei, diga ao meu povo que virão do norte nações e estarão aqui às portas de Jerusalém e atacarão o meu povo e matarão a muitos. E a palavra do Senhor vem e se cumpre. Deus permite que Nabucodonosor venha e mate a maioria dos israelitas, salvo algumas pessoas.
Eu fico imaginando aquelas pessoas que não foram mortas ao fio da espada, vendo o seu pai, a sua mãe, os seus familiares, os seus amigos todos mortos por causa de desobediência a Deus, a desobediência ao Senhor, a desobediência à palavra. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Quando a pessoa vive em pecado, peca aqui, peca ali, naturalmente ela vai morrendo espiritualmente. Ela vai morrendo espiritualmente. Quando você não vive de acordo com a palavra, aí você vê a pessoa distanciando. O que o inimigo faz? Ele só vai separando a pessoa bem devagarzinho, bem sutilmente, bem sutil. E de repente ele rouba a pessoa. E eu fico imaginando aquelas pessoas que sobreviveram quando Nabucodonosor atacou Jerusalém, atacou Israel. Aqueles que não foram mortos ao fio da espada, foram levados como prisioneiros, como escravos, a uma terra estranha que adoravam deuses estranhos. A terra de Nabucodonosor, na Babilônia, aonde é o Iraque nos dias de hoje. Eu fico imaginando aqueles homens no caminho de Babilônia, lembrando da cena dos inimigos matando os seus pais, as suas mães e todo aquele povo. Eu fico imaginando quando eles entraram no templo de Salomão e saquearam todos os utensílios do Senhor, da casa de Deus, o candelabro, a arca e tantos outros utensílios da casa do Senhor, que o próprio Deus havia dado para ser construído até as medidas, como Ele queria. É como se o diabo entrasse em uma igreja e saqueasse ela todinha, e você pensasse: aonde está o Deus de Israel? Aonde está o Deus do pastor Luiz? Aonde está o Deus do irmão Cristiano? Aonde está o Deus do pastor Roberto, que permitiu tais coisas? E de repente, aquele povo chega a Babilônia como escravo. E dentre aqueles homens haviam alguns moços. E de repente o rei diz: ei, vocês vão ter que se alimentar da mesma comida que eu como. E um jovem decide não se contaminar, decide não comer aquela comida consagrada a Marduk, a Será e tantos outros deuses que eles adoravam naquele lugar, deuses com letra minúscula. Ele decide somente não se contaminar. Ele decide somente não viver de acordo com o que aquele povo vivia. Eu fico imaginando eu e você, se tivéssemos passado por tal sofrimento, se nós ainda jejuaríamos ao nosso Deus. Imagina só, Daniel, ele viu toda a sua família ser morta ao fio da espada, e ele mesmo assim decidiu não se contaminar com alimentos da mesa do rei. Eu fico imaginando Deus olhando aquela cena, todos aqueles escravos chegando na Babilônia, e de repente ele enxerga um que decide não se contaminar com as coisas da terra. Eu fico imaginando Deus olhando para o seu jejum que você apresentou nesses 21 dias. Você falou: uau, diante de uma multidão de pessoas, existiu 1, 2, 3, 70, 80, 90 que decidiram se consagrar a mim em um tempo em que as pessoas só olham para o seu próprio umbigo. Semelhantemente acontecia na Babilônia com Daniel. E depois você pode acompanhar ali no livro de Daniel, para que a gente venha ganhar tempo. Ele viveu toda a vida dele. Você pode acompanhar nos 12 capítulos de Daniel na sua casa. É um livro bem curto, mas extremamente poderoso em palavras, em sabedoria, em conhecimento para mim e para a sua vida. Durante toda a vida dele, ele jejuou ao Senhor de uma forma que nenhum outro fazia naquele lugar.
Durante esses 21 dias, pessoas me perguntavam se eu estava jejuando, parecia que nós éramos extraterrestres em meio a cristãos, porque se perdeu a essência do sacrifício ao Senhor, se perdeu a essência do jejum, se perdeu, porque o egocentrismo é muito maior nos dias de hoje, aonde eu preciso ter, eu tenho que ter, o meu irmão não pode ter, mas eu tenho que ter. Eu tenho que ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, a melhor isso, a melhor aquilo. Me prova onde que está na palavra isso? Aonde? Por isso que existe um bando de fracos no meio da igreja do Senhor, não aqui, lá fora. Porque não conhece verdadeiramente a palavra, que vive correndo atrás de coisas que o mundo oferece e não as coisas do Senhor. Aonde a palavra de Deus diz que se nós buscarmos a Deus primeiramente, as outras coisas Ele vai acrescentar se vivermos a palavra dEle. Nós precisamos aprender a viver, meus irmãos, segundo a palavra e não segundo o mundo. Eu fico imaginando o quanto que Daniel deve ter se esforçado para viver segundo uma forma de vida para agradar a Deus. Em meio a todo aquele sofrimento que ele passou, em meio a todo aquele desastre que aconteceu em uma nação inteira, por causa da desobediência de um povo. É o que está prestes a acontecer lá fora. O cumprimento da palavra do Senhor, que é a volta do Senhor Jesus e os 7 anos do anticristo. E depois o Armagedon e tantas outras catástrofes por aí afora. Agora eu te pergunto, até quando a igreja vai ficar dormindo? Até quando a igreja que é portadora do conhecimento da verdade? A palavra de Deus diz que quando nós conhecemos a palavra, Jesus diz que quando nós conhecemos ao Senhor, é semelhante a um tesouro que o homem foi e encontrou. Que tesouro é esse que eu e você encontramos da parte de Deus? Que Daniel também encontrou. Eu fico imaginando os amigos de Daniel falando para ele: ei, mas como que você vai jejuar para um Deus que abandonou o seu povo? Como que você vai jejuar para um Deus que nem os utensílios da sua casa Ele poupou de ser roubado pelo inimigo? Como que você vai se consagrar a um Deus que muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, Ele passa a sua vida pela palavra dEle? Quando Ele te olha através da palavra. Quantas vezes deve ter passado na cabeça de Daniel para desistir? Se eu e você desistirmos, sabe qual é o nosso futuro? Nós não vamos desistir em nome de Jesus. Mas o futuro daquele que desiste de Cristo é o inferno. Não existe outro lugar. Diga para o irmão que está do seu lado, chacoalhe ele aí. Lembre ele aí, o futuro daquele que desiste de Cristo é o inferno, mas esse não é o seu futuro. Lembre ele aí, o seu futuro é nos céus, junto a Deus, junto ao Senhor, que é o lugar que Ele preparou para mim e para você. Que lugar que eu quero chegar agora? Daniel capítulo 10, versículo 1. Daniel já está um pouquinho mais avançado de dias. Eu quero te perguntar: o seu sofrimento que você passou até hoje foi maior que o de Daniel? Você viu seu pai e a sua mãe ser mortos ao fio da espada? Você viu uma nação inteira ser dizimada por causa da desobediência? Ainda não. Quem sabe veremos.
Os seus sofrimentos foram maiores que os dele? Então, por que estamos argumentando ainda? Que direito temos? Eu fico imaginando e refletindo da onde ele tirou forças para se consagrar uma vida inteira ao Senhor, quando, mesmo sendo escravo, ele conseguia atrair a presença de Deus para ele. Eu e você também estamos em terras estranhas, mas mesmo em terra estranha, nós podemos nos consagrar ao Senhor. Nós podemos chamar e despertar a atenção do Senhor para nós, vivendo de uma forma a agradar ao Senhor. É interessante que essa semana passada uma pessoa me disse assim: jejuar até é fácil, mas e obedecer? Não adianta jejuar e não obedecer. Vem jejuar então. Vem jejuar 21 dias comigo. Vem, te convido, só com água. Vem. Conosco. Não comigo. Conosco. Daniel capítulo 10, versículo 1. Antes de começarmos o texto, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, é interessante que, através do posicionamento de um homem, Deus o pega de escravo e coloca ele como governador do país em que ele era escravo. É como se você se consagrasse tanto ao Senhor, que Deus visse algo diferente na sua vida e tire você de como imigrante e o coloque como primeiro-ministro dessa nação. Foi isso que o Senhor fez com Daniel. E neste momento do capítulo 10, a palavra do Senhor diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesassar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu a palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do rio Hidekel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Imaginem só, uma vida de jejum e consagração a Deus. E de repente Daniel se vê em meio a uma visão que o Senhor tinha dado a ele, e ele decide jejuar durante 3 semanas, ou seja, durante 21 dias. Quando nós falamos a respeito do jejum de Daniel, nós pensamos que é aquele jejum que, quando ele chegou diante de Nabucodonosor, que ele falou: não, não vou comer carne, só vou comer frutos da terra, só vou comer verduras, legumes. Nós imaginamos que o jejum de Daniel é só esse jejum. Mas aqui no capítulo 10, nós vemos que esse jejum de Daniel, que ele fez tão poderoso aqui no capítulo 10, ele tira toda a sorte de alimentos, nenhum alimento ele coloca na sua boca, nem carne, nem coisa que era desejável ele comia. Ou seja, por isso que nós precisamos aumentar o nosso nível. Você está conseguindo jejuar 12 horas, começa a jejuar 18. Está conseguindo 18, jejua 24. Está conseguindo 24, jejua 48. Hora 5, hora 10, hora 30, hora 1 hora. Se consagre mais a Deus. Aumente o seu nível no Senhor, o seu nível de consagração a Deus. Daniel já estava como governador, como primeiro-ministro de toda a Babilônia. Ele precisava continuar jejuando? Não.
Aqui ele já havia passado pela cova dos leões, já havia quase sido morto pelos sábios não poderem interpretar os sonhos de Nabucodonosor, mas ele interpretou. Toda a ciência e sabedoria estava na vida de Daniel. Ele não precisava mais se consagrar a Deus, porque ele não tinha nenhum nível a mais para subir. Mas ele ainda decidiu continuar subindo o nível em Deus. Peço para os jovens que parem e fiquem quietinhos, por favor. Ele continuava ainda subindo o nível em Deus. E eu quero te perguntar, qual o nível que você quer para a sua vida de Deus, da presença do Senhor? Em meio a uma geração que só olha para o seu próprio umbigo, como se a palavra de Deus não fosse se cumprir, não estivesse se cumprindo a cada dia. Chacoalha o irmão que está do seu lado e diz para ele: acorda. Chacoalha ela aí e diz aí: acorda, meu filho, é hora de acordar. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito que a palavra diz que vai acontecer. Imagine sua cena, Daniel ali, na beirada do rio, terminando o jejum de 21 dias e nada. Terminou o jejum de 21 dias e não viu nada de diferente na vida dele. E de repente no 24º dia, de repente ele enxerga. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, seus lombos tingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia como relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como uma voz de uma multidão. Quando você se consagra a Deus, meu irmão, minha irmã, quando você busca o Senhor em jejum e oração e viver uma vida de obediência à palavra de Deus, você começa a enxergar o sobrenatural aqui no natural. De repente você começa a enxergar algo que o seu irmão do lado não está enxergando. De repente você enxerga algo que ninguém está enxergando, mas Deus resolveu se revelar a você por causa da sua consagração, por causa do seu coração em buscar e se voltar ao Senhor. O coração de Daniel voltado para buscar ao Senhor moveu toda a atenção dos céus e da terra para ele, através da presença de Deus. Quantos cristãos há na face da terra? E eu quero te perguntar, alguém está atraindo a presença de Deus com a sua própria vida? Que o Senhor decide se revelar, abrir os olhos espirituais, abrir os olhos naturais para que Ele veja. O interessante é que ele não se importou se ele foi como escravo ou não para aquela terra da Babilônia. Ele se importava sim em consagrar a sua vida ao Senhor, porque o Senhor não vê conforme eu e você vemos. Preguei aqui no sábado retrasado a respeito da vida de Davi, quando passaram-se todos os homens, os filhos de Jessé, ali diante do profeta Samuel, e Deus diz ao profeta Samuel: ei, eu não vejo igual você vê, porque eu vejo o coração. O Senhor vê o seu coração. O Senhor não vê a sua roupa bonita ou a sua roupa feia. Se você está penteado ou despenteado, o Senhor olha o seu coração. Como está o seu coração para o Senhor? Porque é dele, meus irmãos. Eu posso te enganar, você pode enganar a todos aqui, mas nós não podemos enganar ao Senhor. Se você vive de forma a enganar alguém, não perca o seu tempo, porque Ele conhece o coração de cada um de nós. E é no coração é que a lupa do Senhor está assim, ó, assim, olhando para mim e para você todos os dias, procurando um verdadeiro adorador, procurando alguém que se disponha constantemente a buscar o Senhor, a se consagrar a Ele, a viver de uma forma que adora a Ele segundo a palavra dEle. Alguém
que tem um coração voltado para Ele, como tinha Daniel. Vamos continuar já a leitura. Mas Daniel não estava sozinho, tinha alguns homens junto com ele ali no rio. Porém, somente ele viu. Somente ele teve aquela visão, somente ele teve os olhos abertos. Eu quero profetizar para a sua vida que você terá os seus olhos abertos a partir de hoje. Eu quero profetizar que você verá o que ninguém viu, que ninguém jamais ouviu nessa terra. É para isso que o Senhor está te preparando. É para isso que Ele está levantando homens e mulheres dispostos a jejuar, a entregar sua vida inteira para Ele neste lugar. Ah, se você soubesse, eu não perco meu tempo aqui neste lugar. Eu estou nessa cidade por causa da obediência, meu Deus. Senão eu não estaria aqui. Eu não preciso estar aqui. Eu estou aqui por causa de obediência, meu Deus, e a minha esposa também. Porque o Senhor tem compromisso, tem uma obra para fazer aqui neste lugar e através desse lugar. Só que Ele anseia. Só que o Espírito intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, procurando um coração que seja disposto a viver para Ele. Disposto a viver para Ele. Que dirá uma igreja inteira que se levanta em jejum. Será que o Pai está recebendo esse jejum como aroma suave nas suas narinas? Ele está recebendo. Ele está recebendo. Eu não sei se você já percebeu, mas tem 3 anos e pouco que nós começamos essa igreja. E o nível só tem aumentado a cada mês. Só tem aumentado e vai aumentar ainda mais. Ainda é pouco perto do que nós vamos fazer para o nosso Deus aqui neste lugar. Ainda é pouco. Ah, se tivesse uma igreja só nossa, acho que por isso que Deus não deu ainda. Eu acho que eu morava dentro dela o tempo inteiro. Minha esposa, se quisesse me achar, ia me achar dentro da igreja. Acho que por isso que Deus não deu ainda. Nós precisamos amar, estar na presença de Deus. Nós precisamos anseiar estar na presença de Deus. Daniel, ele entendeu que se ele se consagrasse, ele ia ter a presença do Senhor na vida dele. Que ele tinha a visão do Senhor Jesus quando ninguém havia visto ainda. Ele enxergou o Senhor ali face a face. Ele enxergou o Senhor ali face a face. Vamos continuar na palavra. Eu só, Daniel, tive aquela visão. Diga assim, diga o seu nome, eu só. Diga o seu nome, vou ter essa visão. Porque o Senhor se revela de uma forma individual para cada um. Nós somos um corpo, porém o Senhor se revela para você de acordo com o padrão da sua busca, de acordo com o tamanho da sua fome, de acordo com o tamanho da sua sede. E eu quero te perguntar nessa noite, qual é o tamanho da sua sede e da sua fome pela revelação de Deus na sua vida? Pastor, mas eu estou correndo atrás dos meus sonhos. Eu posso te dizer que os sonhos que Deus tem para a sua vida são muito maiores. Isso que você sonha não é nada para Deus. Nada. É lixo para o Senhor. Perto dos sonhos maiores ainda que Ele tem para a sua vida. Às vezes a gente vive por causa de um copo d'água e Deus tem um oceano inteiro para nós. Mas eu estou agarrado naquele copinho d'água. Agarrado no copinho d'água como se o copinho d'água fosse muito. E não é nada para Deus. Eu só, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono,
com o meu rosto em terra. E eis que uma certa mão me tocou e me fez como se movesse os meus joelhos sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado. Qual outro homem que ouviu na palavra de Deus? Homem que ele era um homem muito amado. Qual outro? Aleluia. Você é muito amado pelo Senhor. Você é muito amado pelo Senhor. Sabe por que você é muito amado pelo Senhor? Porque Ele te escolheu para ouvir essa palavra, para que você soubesse que você é muito amado por Ele. E através da sua consagração, Ele te diz: você é muito amado pelo Senhor. Obrigado, meu filho. Sabe o que Daniel entendeu? Que durante a vida toda dele, ele precisava se consagrar ao Senhor. Ele entendeu que a vida toda dele deveria ser se humilhando aos pés do Senhor. Mas pastor, como que eu me humilho aos pés do Senhor? Jejuando ao Senhor. Jejuando ao Senhor. Essa igreja jejua há mais de 2 anos, todos os dias, 24 horas por dia. E ela vai continuar. Daqui a pouco, vamos em um período de 40 dias de jejum. E por aí vai. Nós não vamos parar enquanto o Senhor não nos levar de volta para casa, na Jerusalém Celestial. Nós só vamos parar quando nós chegarmos lá em cima. Muitos me perguntam: pastor, qual é o segredo para o avivamento? O avivamento, ele não vem aqui na horizontal. O avivamento não vem aqui de eu pegar e abraçar o irmão Fernando. O avivamento, ele vem na vertical, ele vem dos céus para a terra, quando os céus decidem tocar a terra. É isso que Daniel viveu ali. Os céus vieram tocar a terra através da presença do Senhor. Os céus tocaram a terra através da vida de um homem que resolveu se consagrar ao Senhor. A minha e a sua consagração tocarão as vestes do nosso Senhor. A minha e a sua vida tocarão a vida do nosso Senhor. E não existe outro caminho, igreja, do que este caminho de buscar ao Senhor. Não existe outro caminho. Quantos ansiavam em ter a visão que Daniel teve? Quantos anseiam em viver o que você vive com Deus? Quantos anseiam em viver, ter a experiência real que eu e você temos com Deus? E não tem, porque não tem forças para buscar. Mas aqui nós temos irmãos e irmãs que pegam no teu braço e dizem: vamos, meu filho, vamos, meu irmão, vamos jejuar mais, vamos orar mais, vamos consagrar mais. Porque aqui existe um povo sedento e faminto pela presença de Deus. Aleluia.
disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, ou seja, desde o primeiro dia, Daniel, que você começou a orar e jejuar diante do teu Deus, estão ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O Senhor virá por causa da minha e da sua consagração a Ele. O Senhor virá por causa da minha e da sua consagração a Ele. O Senhor não respondeu ainda a tua oração. Parou de orar por quê? Deus não respondeu a tua oração ainda. Parou de orar por quê? Você ouviu o não da parte de Deus, então não pare. Você ouviu o não da parte de Deus, não ouviu ainda, então não pare de orar. Não pare de jejuar, não pare de buscar. Até que o Senhor diga sim ou não para a sua vida. E aprenda a discernir a voz de Deus. Quando você jejua para Deus, o irmão Lucas foi sábio ao extremo em discernir para nós o que era jejuar, o que significa jejuar na live de terça-feira, quando ele começou a live no louvor, onde ele disse que o nosso jejum serve para mortificar a nossa carne, para que o nosso espírito tenha o livre acesso ao Espírito Santo de Deus. O que é que Satanás faz nos dias de hoje? Ele não faz uma estátua para ser adorado. Ele faz com que você adore você mesmo, você se preocupe com o seu próprio umbigo através do egocentrismo. Preste atenção nos hinos que você canta. A maioria dos hinos mais vendidos, os hinos mais tocados no YouTube, são hinos e canções que são egocêntricas, que não levam você à adoração para Deus, que levam você a adorar a sua própria dor. A minha vitória, o meu milagre, o meu isso, o meu aquilo. Pode cantar isso? Até pode, mas não está adorando o Senhor. Isso que Satanás faz nos dias de hoje. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias. Desde o primeiro dia de consagração de Daniel, o Senhor ouviu a sua oração e mandou um anjo responder. Porém o anjo foi impedido de responder a oração de Daniel. Sabe por que a sua oração ainda não foi respondida? Para que eu e você aprendamos a perseverar. Para que eu e você venhamos aprender a perseverar. Nós não estamos numa corrida de 100 metros pela salvação, mas nós estamos numa maratona de 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 anos. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Por isso que o Senhor te faz forte a cada dia. Por isso que através das dificuldades, das adversidades da vida, Ele me faz e te faz forte. Para que a gente aprenda a perseverar. Irmão Alberto, esses tempos definiu, existe um metal usado para fazer o freio do trem, aonde quanto mais ele bate um no outro, mais duro ele fica. Mais duro ele fica. Assim somos eu e você na presença de Deus. Quanto mais a gente apanha, mais a gente aprende. É melhor aprender sem apanhar, não é verdade? Quem gosta de aprender apanhando? Ninguém. Mas às vezes pela nossa própria teimosia, é preciso que o Pai puxe a nossa orelha. Pode passar. Agora vim para trazer-te, para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, nos dias vindouros, porque a visão ainda é para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei meu rosto em terra e emudeci. Imaginem só, há 2.500 anos atrás, o Senhor decide revelar a um homem o que aconteceria 2.500 anos depois.
Você já imaginou aonde a sua consagração pode te levar em Deus? Você já imaginou o ambiente de revelação em Deus que o Senhor está te levando? A abrir os teus olhos espirituais, a abrir o seu entendimento espiritual, a abrir o insondável no mundo espiritual para que você venha enxergar. Quando uma pessoa jejua, amém. Quando duas pessoas jejuam, amém. Mas quando uma igreja inteira decide jejuar das mais diversas formas ao Senhor, eu creio que os céus se movem para se manifestar na terra. E segundo a medida de fé de cada um, o Senhor vai começar a se revelar de uma forma poderosa aqui neste lugar, derramando primeiramente a sua presença, seguida de milagres, sinais e prodígios, e aquilo que você sempre sonha da parte de Deus. Quando você aprender verdadeiramente como buscar o reino de Deus e viver a sua palavra, segundo a sua justiça, vai ser natural na sua vida. Aquele que não conhece a Deus fica ali, ó, batendo, pedindo para o Pai. Agora o filho que é obediente, o Pai tem prazer, antes que o filho peça, está aqui meu filho, ó, você pediu um copo de água, está aqui, é seu. Meu filho, ó, eu estou vendo que a minha filha Inês está começando a ficar com sede, vamos dar um copinho de água para ela sem ela pedir. É assim que é Deus comigo e com você. Mazinho está com vontade de comer um churrasco, ele está me agradando, vou mandar um churrasco lá para ele. É assim que Deus trabalha, meus irmãos. É assim que o Pai trabalha. E eu quero pedir para você nesta noite. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Aonde estão os Daniéis no nosso meio? Aonde estão os Daniéis no nosso meio? Sempre quando o Senhor está para mudar o ambiente, sempre quando o Senhor está para mudar o ciclo, sempre quando Ele está a ponto de te aprovar, vem a prova. E algo acontecerá de estranho para que você não seja aprovado. Hoje o Senhor provou meu coração. Minha esposa sabe disso. Mas eu e você somos provados com uma finalidade, com um objetivo, para levantarmos ainda mais um nível, para subirmos ainda mais um nível. E quanto mais formos provados, mais seremos aprovados pelo nosso Deus. Porque nós estamos aprendendo o que é preciso viver, o que é preciso fazer, de uma forma a viver, a agradar ao Senhor. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, sobre a nossa vida nessa noite como igreja. Um tempo novo. Oh Senhor, eu quero profetizar sobre a sua vida, céus abertos diante dos seus olhos. Eu quero profetizar na sua vida que você vai viver de uma forma a agradar tanto ao Pai, que quando você nem ousar e pensar em pedir algo a Ele, Ele já vai ver a tua necessidade, Ele já vai ver a intenção do seu coração e vai dizer: ah, meu irmão Leandro precisa disso, meu filho Leandro precisa disso. Toma, meu filho. Vamos colocar de pé. Diga para ele assim: eu profetizo que você é uma bênção e que as bênçãos do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém, família? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. E o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Santo, Holy Espírito Santo de Deus sejam com todos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Fique em paz.
E que o Senhor vos abençoe. Em nome de Jesus. Se Deus é por nós, agindo Deus. Glória a Deus, aleluia. Não saia sem dar um abraço de demonstração. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.